Oi, gente! Hoje a gente vai falar sobre classificação biológica. Então, classificação biológica ou a sistemática é o ramo da biologia que estuda a diversidade biológica ou biodiversidade, isto é, os tipos e as variações existentes entre os seres vivos. E qual é o seu objetivo? Descrever a diversidade biológica, ou seja, desenvolver catálogo tão complexo quanto possível das características típicas de cada espécie, além de batizá-la com um nome científico. Também tem o objetivo de desenvolver critérios para organizar a diversidade, agrupando os seres vivos de acordo com características importantes, e também compreender os processos responsáveis pela existência da diversidade biológica. Aí, como a gente sabe, hoje a gente tem os reinos dividido em 5, na qual são 3 domínios: Eucária, Arqueia e Bactéria. Aí dentro desses 3 domínios a gente tem 5 reinos: Plantio, Fungi, Animalia, Protista e Monera. Pode passar o slide. O sistema desenvolvido pelos cientistas utiliza, em linhas gerais, o mesmo princípio utilizado na organização de produtos em um supermercado, ou em uma coleção de selos à divisão em categorias. Aqui, como vocês podem ver, é uma parte de um mercado na qual ela está dividida por biscoitos. Geralmente, quando a gente vai no mercado, sempre está dividido, ou seja, a parte da carne, do biscoito, de produtos de limpeza. E é semelhante na parte da sistemática, vai ser classificado de acordo com categorias. Pode passar. De forma semelhante, os cientistas dividem os seres vivos em categorias de acordo com suas características comuns. Assim, a sistemática apresenta seus resultados por meio da classificação biológica, ou também chamado de taxonomia, que é um sistema sintético que organiza os seres vivos em categorias hierárquicas, isto é, inclui categorias menores em categorias maiores, além de lhes atribuir nomes científicos. E também a filogenia, que tem o objetivo de mostrar relações de parentesco com a construção de árvores filogenéticas, como a gente pode ver aqui, nessa parte aqui à esquerda embaixo, no caso de uma filogenia, na qual a partir de um ancestral comum teve a divisão de outras espécies. E aqui ao lado a gente está mostrando já uma pirâmide de taxonomia, nesse caso aqui de um lobo, se eu não me engano, e das categorias aqui, na qual daqui a pouco a Maria vai explicar para vocês. Pode passar. Mas antes disso, vamos entrar um pouco no histórico da taxonomia. O que levou as pessoas a classificar e como elas classificavam? Bom, as primeiras tentativas de classificar os seres vivos começaram lá na Grécia Antiga e lançaram as bases da sistemática dos dias de hoje. A primeira classificação foi na Grécia Antiga, classificando os animais em aquáticos, terrestres e aéreos, utilizando como critério o ambiente que eles viviam. Ou seja, nesse caso aqui na imagem do Bob Esponja, todos esses animais, como vocês lembram de ter visto agora em zoologia, todos eles, cada um faz parte de um filo diferente, ou seja, cada um com suas peculiaridades. Mas de acordo na Grécia Antiga, todos eles fariam parte da mesma divisão, por seu habitat ser aquático. E as plantas eram classificadas em ervas, arbustos e árvores, utilizando como critério o seu tamanho. Pode passar. Uma classificação que veio depois foi no século IV depois de Cristo com Santo Agostinho. Ele classificou os animais em úteis, nocivos e indiferentes à humanidade, ou seja, atribuindo assim um critério de utilidade à sua classificação. Logo, os bichos eram classificados de acordo com a sua utilidade em relação a nós. Pode passar. E a terceira classificação, período histórico que abrange os séculos 14, 15 e 16, os estudiosos começaram a sentir necessidade de
Sistema A, classificação que agrupasse os seres vivos de acordo com suas características típicas, tais como a estrutura corporal, as funções orgânicas e os hábitos, e não apenas com base em critérios arbitrários ou de utilidade prática. Começavam então a surgir os sistemas naturais de classificação biológica, que procurava levar em conta as características típicas da natureza biológica, diferenciando dos sistemas artificiais que eram desenvolvidos anteriormente, ou seja, que levavam só em conta o hábito na qual eles moravam, ou se eles eram úteis ou não para a gente. Pode passar. E quem é o carinha muito importante dessa história para a gente? O Linneu. Carl von Linneu era um estudioso de classificação natural. Segundo ele, os critérios de semelhança deviam ser realmente o ponto de partida de todas as classificações. Entretanto, as características utilizadas precisavam ser criteriosamente escolhidas, pois muitas semelhanças são apenas superficiais e, portanto, inadequadas à classificação. Por exemplo, no caso de quando antigamente lá na Grécia eles classificavam os animais de acordo com o seu habitat, ou seja, nesse caso aqui eu estou mostrando para aqueles que são do habitat aéreo, são animais aéreos. O mosca e o morcego, eles voam, porém eles são animais totalmente diferentes. Apesar deles ter a característica de ter asas, suas características, tanto morfológicas, estruturais, seu metabolismo são completamente diferentes. Uma mosca é um invertebrado, o morcego é um vertebrado. Pode passar. E qual foi a conclusão disso tudo que Linneu tirou? Que as características estruturais e anatômicas eram as mais adequadas para agrupar os seres vivos, e as utilizou como principal critério em seu sistema de classificação, na qual os animais foram agrupados por ele de acordo com as semelhanças na estrutura corporal, e as plantas, por sua vez, foram classificadas de acordo com a anatomia geral e a estrutura das flores e dos frutos. Ou seja, cada uma dessas florzinhas aqui ia ser classificada de acordo com toda a sua anatomia, todas as estruturas das suas flores e todos os dos seus frutos. Pode passar. Um dos grandes méritos de Linneu foi associar a classificação dos seres vivos em um sistema bem planejado para lhes dar nome, ou seja, uma nomenclatura biológica, que inclusive é utilizada até hoje. Linneu sugeriu que o nome científico de todo ser vivo deveria ser composto de duas palavras. No caso, ia ser uma palavra. Tá, começar de novo, que eu errei essa parte todinha. Um dos grandes méritos de Linneu foi associar a classificação dos seres vivos em um sistema bem planejado para lhes dar nome, ou seja, uma nomenclatura biológica, que é usada até hoje. Linneu sugeriu que o nome científico de todo ser vivo devia ser sempre composto de duas palavras, na qual a primeira ela ia se referir ao nome genérico e a segunda ao nome específico. Como vocês podem ver aqui na imagem, por exemplo, no caso de araras, papagaios e periquitos, na qual tem um nome dele comum que todos conhecem, e abaixo está o nome específico deles, ou seja, a nomenclatura biológica, e como posteriormente vocês vão ver com a Maria, que se chama nomenclatura binominal, que foi proposta por Linneu. Então, o Linneu ele definiu que o táxon, que é a categoria mais restrita da classificação, seria a espécie. E a espécie ele definiu como um grupo de indivíduos dotados de características estruturais típicas. Então, para Linneu, ele considerava a anatomia, a morfologia, para englobar os animais das espécies plantas em um grupo específico. E aí, a unidade básica, ou seja, a menor parte da classificação seria a espécie, e a partir dela, as outras seriam englobadas, seguindo uma linha de uma característica, uma categoria mais abrangente, iria incluir outra, que incluía outra, que ia incluir outra, né? Como vocês podem ver aqui, seria como uma bola de neve, que começa pequenininha, vai adicionando e fica uma coisa grande.
E aí, quando ele publicou isso, ele tinha postulado que seriam várias espécies semelhantes iam ser agrupadas e formariam gêneros. Esses gêneros seriam agrupados formando ordens, que por sua vez seriam agrupados formando classes, e essas classes formariam reinos. E aí depois, seguidores do Linneu que concordavam com o que ele pensava, perceberam que algumas desses táxons eram muito diversos entre si. E aí eles criaram outros táxons, como o filo, que ficou entre reino e classe, e a família entre a ordem e gênero. E aí um macete que muita gente usa, que é o mais usado para lembrar quais que são essas categorias, é falar reficofage, que aí, re de reino, fi de filo, co, code, classe e ordem, fa de família e ge de gênero e espécie, reficofage. E aí, só para dar um exemplo, como que acontece a classificação de gatinhos e de doguinhos utilizando esses táxons, essas categorias. Vamos lá, primeiro dos gatinhos. Esse modelo é de uma pirâmide invertida. Então, o primeiro vai ser o mais abrangente, que tem mais coisas, que é o reino. O reino animal, que é o do gato, vai englobar todos os animais, vai englobar desde uma estrela do mar, que é pequenininha, tá lá no mar, até o ser humano. E aí vai ter lobo, vai ter peixe, vai ter minhoca, vai ter o gato também. E aí, isso vai se afunilar e vai vir para o filo. O filo é cordata. E aí vai ter vários outros animais também. Vai ter coiote, cachorro, lobo. Mais uma vez, vai afunilar e vai ter um subfilo. Subfilo é uma característica de transição assim, entre filo e classe. Subfilo, no caso, é vertebrata, que vai ser todos os animais que vão ter coluna vertebral. Vai ter cobra, tigre, raposa, lobo. Aí, mais uma vez, vai afunilar e para a classe, que vai ser de mamíferos, a ordem de carnívoros, a família de felinos, o gênero Felis, e a espécie dos gatos domésticos, que são Felis silvestres. E aí, acontece a mesma coisa para um cão doméstico, o cão que a gente tem em casa. Começa no reino animal, com todos os animais, depois filo dos cordatos, subfilo dos vertebrados, classe de mamíferos. Vocês vão perceber que até a ordem, eles são mesmo, que são de carnívoros. E aí na família que vai trocar, porque tanto gatos quanto cachorros são carnívoros, mas aí os gatos, eles são canídeos. Nossa, falei o contrário. Os cachorros são canídeos e os gatos são felinos. Então, a família é onde vai ter a característica ali que vai diferenciar o que é um gato e o que é um cachorro. E aí, continuando de cachorro, o gênero Canis e a espécie dos cachorros domésticos, Canis familiares. Agora, falando um pouco sobre nomenclatura binomial, que foi o que a Natasha introduziu, né? De dar um nome para uma espécie. Aí, por que o nome é nomenclatura binomial? Porque são dois nomes, né? Para falar de uma espécie, sempre vão ser utilizados dois nomes. E aí tem algumas regrinhas que devem ser seguidas, tanto para você dar um novo nome, quanto para você escrever, citar uma espécie já existente. A primeira delas é a de fazer dar esses nomes em latim ou latinizados. Por que em latim? Porque essa nomenclatura ela foi a primeira vez foi postulada por Linneu também, porque ele é tipo um faz-tudo da biologia. E aí o Linneu ele vê a necessidade de padronizar a forma de nomear as espécies. E aí, na época que ele postulou isso, a língua utilizada para trabalhos científicos, para publicações científicas, era o latim. Então, na época foi usado o latim. E aí, por que até hoje não mudaram?
Porque hoje o latim ele é considerado uma língua morta. O que isso quer dizer? Que ele não sofre mais alterações. A gente, por exemplo, que fala português, tipo assim, do nada aparece uma palavra para mim que eu nunca vi na minha vida. E do nada criam palavras novas com significados diferentes, porque nossa língua ainda está viva, ainda está mutável. Latim não, já é uma língua morta, não vai ser mais mudada. Então, isso vai continuar. O que foi descrito lá em 1800, uma espécie que foi descrita lá em 1800, não vai mudar. E também não vai mudar de região. O latim vai ser latim aqui no Brasil, vai ser nos Estados Unidos, enfim. E aí, essa nomenclatura binomial não, mas algumas das regras se aplicam tanto para gênero quanto para espécie. E aí, no caso, quando a gente cita em um texto, num texto corrido, uma espécie ou um gênero, ele tem que vir destacado, seja, no caso, quando você está escrevendo, digitando em um computador, quando você está digitando um texto, ele tem que estar com destaque de estar escrito em itálico, em negrito ou sublinhado. Geralmente, em textos digitados, vem em itálico. E aí, quando a gente está escrevendo manuscrito na mão, geralmente se usa sublinhado, porque não tem como fazer itálico em uma escrita, né? Ficaria difícil. Então, as pessoas sublinham. E aí, no caso de nome de espécie, que é o que é binomial, o primeiro nome ele vai ser referente ao gênero daquela espécie, enquanto que o segundo nome vai ser o epíteto específico. O que é epíteto? Epíteto específico. Ele é uma característica, ele vai ser tipo um adjetivo que vai caracterizar aquela espécie. Vai ser uma localização, vai ser algo remetente à anatomia, dentre outros. Mas também ocorre na comunidade científica, tem umas pessoas que são assim meio doidas, e aí fazem uma homenagem, colocam alguma coisa de algum personagem como esse epíteto específico, porque tem uma certa autonomia, uma pessoa que caracteriza uma espécie que nunca foi descoberta antes, aí ela tem uma certa autonomia de colocar o nome que ela quiser. Mas aí o importante é que isso não vai mudar para mais ninguém. E aí aqui tem e outra coisa. No caso da escrita binomial, o gênero, ele sempre vai ser em letra maiúscula. Então, a primeira palavra vai ser em letra maiúscula. E quando é o gênero sozinho, também vai ser letra maiúscula. Enquanto que o epíteto, que vai ser o denotativo da espécie, tem que vir em letra minúscula. Então, aí aqui tem o exemplo do Homo sapiens e Homo erectus. Homo é o gênero, que é comum para os dois, e vem em letra maiúscula, e sapiens e erectus são os epítetos específicos, vem em letra minúscula, e ambas as palavras estão em itálico. E aqui só um exemplo do porquê é importante padronizar, né? E ter tantas regras assim. Um exemplo muito grande de diversidade linguística que a gente tem aqui no Brasil é a mandioca. A gente aqui do Centro-Oeste, de alguns lugares do Sudeste, também costumamos falar mandioca. Claro que você, pessoa que não fala mandioca, provavelmente é porque alguém que não falava mandioca, que vem de outros estados, te ensinou assim. Mas aqui, uma pessoa que nasceu aqui costuma falar mandioca, enquanto pessoas do norte e do nordeste costumam falar macaxeira. Pessoas do sul e de alguns outros estados por aí falam aipim. E aí, como que a gente conseguiria, tipo assim, saber que isso tudo é uma coisa só? Uma pessoa, por exemplo, que vem dos Estados Unidos para cá e escuta macaxeira, mandioca e aipim, como que vai saber que é o mesmo alimento? Então, para isso que existe o nome de espécie, para que não tenha essa confusão.
A espécie da mandioca é essa, Manihot esculenta. E aí, essa espécie em qualquer lugar do mundo, entendeu? Então, é por isso que é bom ter essa padronização. E agora a gente vai entrar mais a fundo na sistemática que a gente diz moderna agora, porque sofreram muitas alterações. Como a Natasha falou, a sistemática ela busca organizar os táxons com base na relação de parentesco evolutivo entre os organismos. E aí, o que se acredita é que se duas ou mais espécies compartilham características semelhantes, provavelmente elas herdaram essa característica de um ancestral comum que viveu no passado. E aí, essas características são chamadas de homologias evolutivas. E são elas que vão servir de base para determinar qual que é o grau de parentesco entre espécies ou entre mais de uma espécie. E aí, quanto maior o número de homologias, por exemplo, se a gente estiver comparando duas espécies, quanto maior o número de homologias, mais próximas essas espécies são. E aí, essas homologias elas podem ser identificadas em órgãos homólogos. O que são órgãos homólogos? São aqueles que têm um desenvolvimento embrionário semelhante, isso em espécies diferentes, mas não necessariamente têm a mesma função. Por exemplo, a gente tem aqui 3 exemplos, né? Que tem os esqueletos das asas, aqui, tanto de morcego quanto de ave, são adaptadas para o voo, enquanto que a nadadeira de foca são adaptadas para natação. Mas aí, se vocês olharem bem, os ossos eles são semelhantes, tanto que estão em cores iguais. Tem um ossinho aqui começando, aí tem 2 ossos, os ossos da mão aqui no caso da nadadeira, né? Os ossos assim. E aí são parecidos, eles são desenvolvidos embrionariamente de forma semelhante, mas possuem funções diferentes. E aí, por que isso acontece? Por causa da adaptação que esses organismos sofrem para diferentes modos de vida, né? O morcego não tem um modo de vida tão semelhante assim ao da ave, e a ave tem um modo de vida muito, muito, muito diferente de uma foca. E aí é isso que é um órgão homólogo. Tem um desenvolvimento embrionário semelhante, mas funções diferentes. E aí, como que a gente consegue colocar no papel, consegue esquematizar essa classificação filogenética, esses graus de parentesco? A gente usa árvores filogenéticas. E aí, por que o nome é árvore filogenética? Porque a gente pensa numa árvore que tem um tronco central e desse tronco central partem vários ramos. E aí, esse tronco central, no caso de uma árvore filogenética, seria o ancestral em comum dessas diferentes espécies, e os ramos que vão se ramificando vão sendo espécies que vão saindo até chegar no último ramo, lá de cima, que aí são espécies que vivem atualmente, né? E aí, as árvores filogenéticas possuem vários tipos diferentes, mas a que é mais utilizada é o cladograma, que é isso que está mostrado aqui, que é o que parece com uma árvore, é o clado. Clado vem de ramos, eu escrevi claro ali, mas é clado, vem de ramos, e grama de escrita. Então, é a esquematização de ramos de uma árvore genealógica. E aí, quando tem esse ramo central, se vocês perceberem aqui na imagem, tem esse ramo central, que é a população da espécie X ancestral, e vão ter várias rupturas. Tem rupturas para o lado direito e esquerdo, e essas também sofrem rupturas. Cada uma dessas rupturas são chamadas de cladogênese, porque vai estar construindo um clado novo, vai estar gerando um clado novo. Lembrando que clado é um ramo, né? Vai estar um ramo novo nessa árvore. E aí, esse clado, ele pode... ele geralmente vem por uma anagênese.
que é uma anagênese? É a criação ou a modificação de uma característica de uma população. Isso daí vai gerar algo novo que vai diferenciar os indivíduos dessa população de outros. Por exemplo, as aves, elas possuem penas. Os mamíferos possuem pelos. E aí, essa característica dos mamíferos de possuírem pelos é uma anagênese. Isso acontece com o passar do tempo. Tanto que vocês veem aqui na imagem também que tem aqui do lado esquerdo, tem uma linhazinha. Que tem aqui, ó, anagênese com a passagem do tempo, né? E aqui é só para a gente treinar um pouco a nossa percepção sobre esses cladogramas. A gente começa aqui no finalzinho com esse ramo central, que é o ancestral comum mais recente de todas as espécies que a gente está estudando, que são as espécies inteiras aqui, A, B, C, D e E. E aí, esse ancestral comum vai sofrer uma cladogênese, que é a fragmentação, a ruptura em clados. Cada uma dessas rupturas, vocês estão vendo que tem uma bolinha amarela aqui, e isso a gente chama de nó, que é quando ocorre essa cladogênese. E aí vai vir aqui, ó, vai vir dividir em esquerda, direita. Aí vem aqui o ancestral mais comum de A para B, porque aqui, ó, vocês estão vendo, esse ancestral comum, ele é para todo mundo. Mas aí do A e do B tem um ancestral que é comum só dos dois, que não é comum das outras letras, que é esse aqui que tá aqui na bolinha amarela aqui em cima, que é o ancestral do A e do B. E aí o C e o D também vão ter um ancestral comum, que tá aqui, não tem bolinha, mas é esse aqui, entre o C e o D. E o E é o único ancestral comum com os outros indivíduos, vai ser o primeiro do ramo central. E aqui é esse modelo de cladograma, mas com exemplos reais. A gente tem aqui um ancestral comum que a gente não sabe, né? Um incógnito, um ancestral X, que vai dar origem a todos esses animais. O primeiro que tem aqui, ó, a primeira ramificação, dá origem à lampreia. E aqui, ó, a ramificação continua. Tá vendo que tem esse risquinho aqui? Mandíbulas. Isso daqui é a anagênese, que é essa característica que apareceu em um grupo X, e isso fez com que essa população tivesse essa característica diferente da população de lampreias. E aí, com essa criação de mandíbulas, veio os robalos, por exemplo, que é uma espécie de peixe. E aí, mais uma vez, se a gente continuar aqui na árvore, tem pulmões. E aí, todos os outros aqui, ó, que vêm depois disso, tem pulmões. Robalo, lampreia não tem pulmões. Vocês estão entendendo? E aí, continua aqui. Tem essa aqui, ó. Agora a gente tem duas características. Vocês estão vendo? Tem pelos e moela. Aqui, ó, pulmões, todos têm. Antílope tem pulmões, mas antílope tem moela? Não, porque o antílope, a ruptura, a cladogênese que originou o antílope foi antes de surgir uma moela. Então, vem aqui, ó, ruptura, pelos, antílope. Enquanto que águia e jacaré não tem pelos, porque essa característica surgiu nos antílopes. E aí vem moela, que é uma característica que é comum para águia e para jacaré. E aí vem aqui, ó, mais uma ruptura. Penas. Jacaré tem penas? Não, é só a águia que tem. Então, essa característica ficou aqui, ó, para águia e continua no jacaré. E é isso, gente. Bons estudos para vocês.